Olá, povo de Deus, quarta-feira da quarta semana da Páscoa. A primeira leitura hoje é de Atos 12, 24 até o 13, versículo 5a. Apesar de começarmos no penúltimo versículo do capítulo 12 de Atos, é imperdível a leitura do capítulo todo. Estranhamente, temos a notícia curtíssima sobre o martírio de Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, também conhecido por Tiago Maior. O outro Tiago era filho de Alfeu, e no Evangelho de Marcos ele é citado como Tiago Menor, ou por sua estatura ou por ser mais jovem. Sendo Tiago um apóstolo, é estranho que Lucas somente diga que foi morto à espada a mando de Herodes. Temos ainda no capítulo 12 a prisão e libertação de Pedro, de maneira espetacular. Liberto da prisão por meio de um anjo, Pedro se dirige à casa de Maria, mãe de João Marcos. O relato da chegada de Pedro à casa de Maria nos lembra inúmeros casos do nosso dia a dia, das nossas comunidades. Pedro bateu no portão, Rosa, a criada, foi atender, ficou tão alegre que, ao invés de abrir o portão, correu para dentro de casa a fim de comunicar a notícia aos demais. E que a comunidade estava aí reunida. Ninguém quis acreditar na notícia dela, alegando que ela estava doida. E Pedro continuava lá fora, batendo no portão, até que finalmente alguém decidiu conferir se a Rosa estava doida mesmo ou estava falando a verdade. E aí Pedro entrou. O alvoroço foi imenso, e Pedro teve que pedir silêncio para explicar o que tudo aconteceu. E depois Pedro some outra vez. A casa de Maria, mãe de João Marcos, era uma igreja doméstica. Aí se reuniam muitos cristãos, que enquanto Pedro estava na prisão, essa comunidade orava por ele. Seguramente Maria era uma líder de comunidade, forte sinal da igreja cristã primitiva, pois se fosse na sinagoga, jamais uma mulher poderia liderar uma comunidade. Herodes manda executar os guardas que não conseguiram dar conta de como que Pedro saiu da prisão. Lucas ainda narra que Herodes foi morto por um anjo por ter desrespeitado a Deus e que expirou carcomido por vermes. Esse Herodes, ele era nascido na Idumeia, e ele fez sempre uma política de vassalagem em relação a Roma. Ele implantou uma política de observância à lei judaica e, fazendo média com os judeus, perseguiu também os cristãos, culminando com a morte de Tiago e a prisão de Pedro. Aí sim, agora chegamos ao nosso texto de hoje, onde Lucas acentua que a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. E também é significativo o fato de Lucas acrescentar mais um na missão de Paulo e Barnabé. Agora é João Marcos que os acompanha. No texto fica claro que Deus dá a liberdade aos oprimidos e defende os fracos. E aos injustos, eles morrem, carcomidos por vermes. Nosso texto ganha importância na narrativa de Lucas, pois ela deixa claro que o conflito entre judeus e cristãos em Jerusalém chegou ao limite. E isso justifica o novo e definitivo endereço da missão: o mundo pagão. Nosso evangelho de hoje é um trecho de João 12, 44 a 50. O evangelista recorda uma exclamação de Jesus: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. E Jesus ainda afirma: eu vim ao mundo como luz. Diante de Jesus, estamos na presença de Deus mesmo. Essa é a luz nova que Jesus veio jogar sobre nossa vida.
Em Jesus, acabou a escuridão que nos envolvia e nos impedia de ter acesso a Deus. Outra vez temos a frase de Jesus que não veio ao mundo para julgá-lo, e sim para salvá-lo. Porém, deixa claro que a salvação consiste em aceitar a palavra, pois esta é diretamente palavra do Pai. Com o capítulo 12 de João, nós encerramos a primeira parte do quarto evangelho, que é conhecida como o livro dos sinais. Nesses 12 primeiros capítulos, Jesus foi preparando para chegar a sua hora, a hora em que ele seria glorificado pelo Pai. Cresce a rejeição à prática de Jesus, o que culminará com a sua exaltação na cruz. Eu gostaria hoje de concluir minha reflexão com a questão que sempre volta e cada vez se impõe mais séria à nossa existência. Qual a imagem de Deus que nós temos e transmitimos? É o Deus Salvador, Pai de Jesus? É esse Deus, é o Deus de Jesus que transmitimos? Será? Sobretudo nessa conjuntura que vivemos, onde tanta gente fala de Deus, mas se distanciam desse Deus revelado por Jesus. Eu gostaria de tomar emprestada a reflexão pequena do escritor uruguaio Eduardo Galeano, falecido em 13 de abril de 2015. Então agora eu abro aspas, deixa que ele fale. O catecismo me ensinou na infância a fazer o bem por interesse e a não fazer o mal por medo. Deus me oferecia castigo e recompensas, me ameaçava com o inferno e me prometia o céu. E eu temia e acreditava. Passaram-se os anos. Eu já não temo nem creio. E em todo caso eu penso, se mereço ser assado ou cozido no caldeirão do inferno, condenado ao fogo lento e eterno, que assim seja. Assim me salvarei do purgatório, que está cheio de horríveis turistas da classe média. E no final das contas, se fará justiça. Bom, podemos nos escandalizar com a visão de Galeano sobre Deus, mas não é muito melhor perguntarmos por que ele chegou a essa visão de Deus? Como anda a nossa catequese, a nossa pregação? O Papa Bento XVI, um dia, interrogado por que no 5º Encontro Mundial com as Famílias, em Valência, ele não tratou do tema aborto, contracepção, união de pessoas do mesmo sexo, enfim, dos temas morais. Os jornalistas perguntaram por que o senhor não tratou desses temas no encontro com a família? E ele respondeu, aspas, antes de tudo, devo dizer que eu dispunha de apenas 20 minutos de tempo para falar. E se alguém dispõe de tão pouco tempo, não pode começar dizendo não. É preciso estabelecer, primeiramente, o que efetivamente queremos, não é mesmo? O cristianismo, o catolicismo, não é um conjunto de proibições, mas uma opção positiva. E é muito importante que evidenciemos isso novamente, porque essa consciência hoje desapareceu quase completamente. Tem-se ouvido falar tanto sobre o que não é permitido, que agora é preciso dizer, nós temos uma ideia positiva a propor. Não é interessante que Bento XVI tenha dito isso? É bom, eu tenho nos meus arquivos vários discursos dele nessa perspectiva. Então ele percebia já que a igreja se apresentava sempre como uma instituição do não, sobretudo para a nossa juventude. Tudo que a juventude quer, a nossa instituição só tem uma proposta, não, não, não.
Será que não temos algo positivo para passar? Uma proposta concreta, não só para os jovens, uma proposta que de fato revele a face de Deus que Jesus deixou para nós. Francisco tem feito um esforço imenso com os discursos da misericórdia. Outro dia, um cardeal interpelou Francisco dizendo a ele: o senhor fala muito da misericórdia de Deus, mas não se esqueça que Deus também é justo. E aí Francisco olhou para o cardeal e disse para ele: qual justiça? A sua ou a de Deus? Boa, né? Eu achei ótima. Será que o nosso discurso que prevalece na igreja, está realmente propondo algo positivo? Então seria bom nós questionarmos. Um beijo no seu coração.